E aí, galera, Marcelo Zarski, e eu tô me sentindo no Big Brother, só que sem roupão e sem ganhar 1 milhão. Eu sou Anderson Rosa, mais conhecido como Cocovid-19. Aí, ó. Aí, Roger, e hoje vamos aprender que não é tão chato assim ficar em casa. É isso aí. E hoje a gente tá com uma convidada especial aqui, a Vivian. Se apresente aí, Vivian. Oi, eu sou a Vivian, sou psicóloga, esposa do Ogro, do Anderson. Ops! A gente vai estar falando. Oi, desculpa. Frase de efeito? Pode falar. Eu sou a última a saber, porque eu não sabia que eu ia ter que falar a frase de efeito. Eu sou sempre a última a saber. É isso aí. A gente vai falar hoje sobre... A gente está de quarentena por causa do surto de coronavírus. E a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre como que é ficar em casa nesse período. E a gente tem alguém bem legal aí para estar trocando uma ideia sobre isso. Depois da nossa vinheta. Vamos lá então. Deixa eu puxar uma pergunta aqui, ó. A gente está com uma convidada especial que é a Vivian, que é, como ela falou, ela é esposa do Anderson, famoso Frater Goya. A Vivian é psicóloga, já trabalha... Se apresente mais, assim, fluentemente, Vivian. Você é psicóloga, trabalha na área já há um tempo. Fala um pouco do teu trabalho aí, para daí a gente começar a trocar ideia a respeito. E acho que a Vivian vai ser meio que a pessoa um pouquinho mais especialista em assuntos nesse sentido. Na verdade eu me formei em 91, né? E todo esse tempo eu trabalho desde Curitiba com a área de saúde mental, tanto na área hospitalar quanto em clínica. Hoje eu trabalho no CAPS 2, que é o Centro de Atenção Psicossocial destinado às pessoas com transtornos mentais, aqui em Campo Mourão, e consultório particular. Isso foi fluente para você? Opa! Dá pra trabalhar no Asilo Arcã sossegada. Dá, louco. Beleza, ia adorar. Cuidar do Coringa, dessa galera toda aí. O mais ferrado. A gente tá falando, a ideia de gravar agora na quarentena, né? A gente tá gravando cada uma nas suas casas, né? Porque a gente tem que ficar em casa. E é falar um pouco sobre isso, né? Sobre como que a gente está vivendo nesses dias, assim. Aqui, pelo menos na nossa cidade, foi decretado 15 dias, né? A gente não sabe ainda se vai aumentar, como é que vai ser depois. Mas eu mesmo tô, desde o dia 20 em casa. Eu saí para ir no mercado, acho que 2 vezes, porque eu precisei, saí e voltei. Nem nas casas dos meus pais eu fui, então eu tô bem em casa mesmo, assim. Então, meio que fazendo isso, né? Aí, só pra situar a galera, hoje é dia 24, né? Exatamente. Faz 4 dias. Faz 4 dias que eu estou em casa, assim, saí para ir no mercado e voltei. Mas a gente levantou alguns pontos aqui, né, pra gente conversar hoje, e é um bate-papo sobre isso, né? E o primeiro ponto seria assim, quando a gente está assim, enclausurado, vamos dizer assim, né? O que seria melhor, assim? O que vocês acham assim sobre isso? Estar só ou estar acompanhado, né? Porque, por exemplo, a pessoa pode ser sozinha na vida e num período como esse, isso pode ser complicado. Por mais que tenha rede social, tudo, você tá na tua casa lá sozinho, para muita gente isso é muito difícil, né? Mas também, para você estar acompanhado muitas vezes com alguém que você vê o dia inteiro, pode causar atrito, né? Porque um casal tem atrito, né? E assim por diante. O que vocês acham aí sobre isso, gente? Uou! Intervenção David Bowie. Bom, Deixa pro Anderson falar. a deixa. Então, na verdade, eu acho assim, o principal problema é que a gente não está acostumado a se ouvir.
né? Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem nesses períodos é justamente que, se você reparar, as pessoas chegam em casa, ligam a televisão, ligam o rádio, põe música no celular, no computador. Então a pessoa não está acostumada a se ouvir. Só que chega um momento em que essas coisas não preenchem mais, né? Então a Netflix já se torna repetitiva, as mesmas músicas, né? E aí, quando você tem que se ouvir aquilo que está dentro de você, é que realmente a coisa pega, né? E acho que algumas pessoas isso é mais rápido, outras é mais lento, mas eu particularmente acho que o maior problema desse isolamento não é nem a falta de contato social, mas é o excesso de contato consigo mesmo, porque é o único lugar que você não pode fugir, né? Porque todo o resto você sempre foge, né? Você vai para o trabalho, vai para o mercado, né? Agora, nesse caso, você não tem como fugir, você está só e é só você. Justamente essa questão, porque assim, que nem a gente, nós três, no caso, a gente tem alguém em casa, né, pra gente conversar, além da gente mesmo, né, vamos dizer assim. Só que, ao mesmo tempo, eu já fiquei sozinho várias vezes, né. Um tempo atrás a Bruna viajou e eu fiquei em casa sozinho. Tipo, por mais que você joga videogame, você fala com os outros pelo telefone, coisa e tal, é muito esquisito, porque dá a impressão que a gente depende de ter alguém pra estar falando coisas, sabe? Eu ficava falando com o gato às vezes, assim, sabe? Assim, era engraçado. Então, eu perguntei justamente por causa disso, assim, sabe? Você pintou... Você falou, verdade. Eu gosto de ficar sozinho às vezes, assim, porque quando a gente está sozinho, a gente consegue, talvez, fazer coisas que você não faria se você tivesse com alguém, que você depende, por exemplo, será que a Bruna vai querer fazer isso? Será que... Não, você está ali livre, vamos dizer assim, não que estar com ela seja ruim, né? Mas você está, assim, você escolhe o que você quer fazer ali, entendeu? Então, eu aproveitei para compor, para escrever coisas, então eu gosto disso, desses momentos, assim. Tanto que quando a gente está em dias normais, assim, cada um tem seu espaço, suas coisas assim. Mas acho que no momento agora que a gente está vivendo, talvez seja uma coisa de... Tem pessoas que podem ter problemas, assim, sabe? Tipo, nesse período. Aqui na nossa cidade, a gente está vivendo algo talvez um pouco mais leve ainda, né? Porque em lugares maiores, tipo São Paulo, Rio, assim, ou até mesmo na Itália, na Espanha, que tem um lockdown lá que você não pode sair de casa, você é multado se sair de casa. Na Argentina, né? Eu tava vendo ali. Imagina, você não poder sair da tua casa, você pode tomar uma multa, assim. As pessoas devem surtar, né? Não sei como que é pra vocês, assim, sabe, enxergar dessa forma, assim. Você, Vivian, assim, o que você acha nesse sentido, assim? Eu acho que tem várias coisas. Uma é a situação de você morar com outras pessoas e outra situação de você morar sozinho, né? Mas, dentro do que o Anderson falou, mais do que é difícil de se ouvir quando você está sozinho, eu acho que muitas pessoas têm medo de se ouvir, né? Talvez exatamente liga a televisão, o rádio, a máquina de lavar roupa, para você não se ouvir. Assim como quando o Anderson está viajando, eu durmo de televisão acesa para não ouvir espíritos me chamando durante a noite. Já pensou, você está de noite bem quietinho, assim, vem aquela voz no teu ouvido e vem cá, te contar uma coisa. Cadê o Anderson? Ele ficou de me entregar um negócio? Mas assim, eu acho... Quando você fala de se ouvir, assim, é na questão de você tentar parar e... meio... que sentido que seria isso, assim, sabe? Eu acredito assim, porque também tem diferença entre estar sozinho e sentir solidão, né? Sim, nesse ponto aí. A solidão é uma coisa, é um sentimento que angustia a gente.
é exatamente essa sensação de estar só e abandonado. Quando você é sozinho e você curte a tua companhia, nisso que você falou mesmo, Marcelo, de eu tô livre para fazer o que eu quiser, eu posso comer a hora que eu quiser, fazer xixi a hora que eu quiser, tomar banho se quiser, se não quiser não toma. É uma certa liberdade que você curte quando você está sozinho, que às vezes no casal nem sempre é possível, né? É justamente a dificuldade de se ouvir, é isso, quando você fica um certo tempo sozinho, teus pensamentos vão vindo e você vai revendo algumas coisas ou não da sua vida, você começa a avaliar que sentido tem tudo isso, mais ou menos, eu trabalho bastante com pacientes com depressão grave, que chegam a um momento, inclusive, de ideação suicida, essa ideia de que somente a morte vai poder te livrar da dor que você sente, né? Então, é melhor morrer do que viver sentindo essa dor. Então, em alguns momentos, quando a gente fica muito tempo sozinho, você pode chegar a um ponto mais grave mesmo, de adoecer. Porque, como diz o Caetano Veloso, de perto ninguém é normal, né? Então, realmente, todo mundo tem uma história, todas as famílias são loucas, todo mundo tem seu peso em maior ou menor grau, dentro da sua história social, cultural, familiar, pessoal. Então, às vezes, muito tempo enclausurado pode levar a vir à tona pensamentos que no dia a dia a gente abafa. E isso vai trazendo angústias que às vezes não são tão bem lidadas quando você está sozinho. E quando você tem alguém para dividir, isso acaba diluindo. Não sei se... Sim, né? Não, é mais ou menos isso que eu tava querendo ouvir assim também. E eu acho que quando você tá sozinho, eu acho que uma coisa é você, por exemplo, que nem você citou, a Bruna viajou. Ah, então legal, é o momento de ir pro videogame, tocar guitarra até tarde, aquelas coisas todas. Porém, é diferente porque você sabe que a Bruna volta. Por Sim, mais, ela ficou 40 dias fora, você sabe que ela volta. Então, Sim. existe um mecanismo interno, eu acredito, que dá uma acalmada, né? Você pensa assim, vai acabar. Agora, como a gente está numa situação de isolamento, que você não tem certeza que acaba daqui 15 dias, aí eu acho que a neuro já pega você pela perna, né? Então ela já acende um alerta, puta, fudeu. Né? O apocalipse chegou e eu tô aqui sozinho. Né? Eu tô em casa com um maço de cigarro e não tenho isqueiro, fudeu. E o que eu fiz na minha vida, né? Isso daí pode fazer com que o sentimento da solidão, no caso, que a Vivian falou ali, surja, né, também, que às vezes a pessoa vive sozinha e tal, mas ela tá bem, e de repente tá toda essa situação, ela acaba... a solidão, esse sentimento de estar só, de não ter ninguém, acaba, vamos dizer assim, evoluindo. Dominando, né? Exatamente. Aquele filme que a gente assistiu aquele dia aí, Anderson, né? O Farol, ele representa bem esse lado aí de... A Vivian não gostou, né? Mas esse negócio aí da pessoa estar sozinha ali e começar a ficar louco, né? Exatamente. Ele trabalha muito bem essa ideia, porque também eles tinham... Você vê que no começo, até aproveitando, fazendo uma leitura rápida do filme, eles tinham lá uma perspectiva. Você vai ter que ficar aqui 4 semanas e vem o navio te buscar. E de repente o cara perdeu a noção do tempo, fodeu, né? Então, e daí quando ele foi ver lá, porra, mas e o navio? Cara, o navio já veio, já foi, o que tinha para acontecer... Não sabe se é quinta, se é sexta, se é sábado, mais, né? E daí que o cara loqueou de vez, né? Isso aí. E eu acho que... É verdade. Eu não assisti esse filme, mas eu ouvi falar bem, assim, dele. Loser. Mas eu imagino que deve ser legal.
Loser. Se eu não gostei, você vai gostar, né, Marcelo? Esse é o critério. Se a Vivian não curtiu, provavelmente eu vou gostar bastante. E vice-versa. Mas você falou do filme, né? O próprio Náufrago, né? Tem isso, né? Você vê que o cara tá lá perdido, né? Numa situação pior, porque ele tá num lugar que não é a casa dele, né? Ainda a gente tá em casa, a gente tá num lugar que a gente tem. Essa bola tava no quintal do Marcelo lá. Quando a Bruna viajou. O cara tá no lugar hostil, né? Exatamente, ele já pensou. E só pra gente jogando mais coisa na roda aí. Então, assim, a gente tá sozinho. Você quer falar alguma coisa, Brian? Não, é que você ergueu a mão, assim. Então, a gente tá sozinho e tal. Então, hoje, na situação que a gente tá, a gente vai ouvir música, a gente vai fazer coisas, né? Ouvir música, ver série, ver filme. Só que chega num ponto, né? O Anderson falou isso bem no comecinho, que você cansou disso, né? Sabe, que você já não aguenta mais ligar a Netflix, por exemplo, e puta merda, não tem nada. Sabe quando você tá em casa, sem fazer nada, e você começa a rodar os filmes na TV, assim, esse aqui não, esse aqui. Ontem mesmo eu tava fazendo isso. Eu abri o Netflix e fui passando, descendo, e nada me interessava, sabe? E isso daí já chega a ser uma coisa meio de tédio, né? De tudo que tem ali é legal, muita coisa é boa, mas você não consegue parar, focar e falar, vamos ver esse filme. E com um monte de filme na lista, sabe? Salvo, com um monte de coisa pra ouvir, sabe? O disco no Spotify pra ouvir, para e escuta o disco. Tem livro pra ler, você não vai lá, sabe? Quando chega nesse ponto, assim, sabe? Eu acho que o negócio começa a já virar uma coisa meio de, sei lá, parece que você precisa voltar numa rotina, ou você tem que ter... Parece que quando você tá fazendo muita coisa, você consegue achar tempo para fazer tudo em várias coisas. Quando você tem muita liberdade, você procrastina, assim, sabe? Eu não sei o que vocês pensam. Aí fica a pergunta, até onde você é boa companhia para si mesmo? Né? É porque eu acho que também levanta essa questão do tédio que você falou, Marcelo. Ela acontece porque a gente está numa obrigatoriedade de quebrar a nossa rotina. E o ser humano, ele precisa de rotina. Essa coisa, não pode ficar na rotina, é mentira. A gente precisa de referência, do que fazer durante o dia, do que fazer durante a noite, porque senão a gente escapa e não vai para lugar nenhum. Como diziam os antigos, quanto mais você fizer, mais tempo você arranja para fazer as coisas. Quanto menos você fizer, menos coisas você faz. Meu pai dizia muito isso para mim. Porque eu sempre fui ligada num ócio mesmo. Vou falar a real, eu sempre gostei de ócio, eu sempre achei legal. Mas quando esse momento específico de isolamento social, ele mexe com muitas coisas. Você sai da sua rotina, a gente não tem aquele direito de ir e vir assim, total, está cada vez mais restrito. Eu estava ouvindo hoje no jornal, parece que tem algumas cidades aqui, se eu não me engano, Guarapuava, se eu estiver enganada, me perdoe, mas que já está fazendo toque de recolher. Tipo, ninguém na rua. Ninguém na rua depois. Farol, né? Então assim. Bambolê. E a gente tá nessa situação, como o Anderson falou. Uma hora a Bruna volta, né? Usando esse exemplo. Passa. Mesmo assim, uma hora essa epidemia vai passar. Você veja, na China já está passando. Mas mexe com esse medo também da gente de saber o que vai acontecer. Nós vamos nos esbarrar assim, na situação de se eu pegar o coronavírus, vai ser só uma gripezinha? Ou eu posso realmente evoluir para um quadro grave e posso contabilizar na estatística dos mortos? Né? Então, assim, é muita paranoia que vai assonando, e a solidão, junto com esse pânico que está no ar,
bombardeio, eu acho até que é informação demais, né? Você vê os canais de TV aberta o dia inteiro só falando disso. É um bombardeio. Eu vejo como útil por um lado, porque as pessoas têm que se informar, mas eu acredito que isso também aciona aqueles gatilhos de paranoia. Para quem já tem um pezinho, né, na fobia, na paranoia, na ansiedade, isso não é legal. E aí você estar sozinho complica a coisa, porque aí é você com o teu pensamento o tempo inteiro. E aí é o que a gente fala de pensamentos intrusivos. Você não consegue desligar nunca, nem quando você dorme, né? Então, são muitas coisas nesse momento específico de isolamento que eu acho que estão né, nesse pacotão aí. É importante ter prevenção, cautela, mas não pânico. Né? Pânico, ele não vai. Tudo que é demais acaba no patológico, né? Então, tudo que vai nas extremidades, tanto de mais quanto de menos, já diria o caminho do meio, né? É que na verdade também você acaba com aquela história, né? Será que todas as pessoas estão aptas a lidar com muita informação? Né? Partindo da premissa que a maior parte das pessoas acaba tendo dificuldade até em decorar o nome do ônibus que vai de um lado para o outro, então você de repente despeja na pessoa aquilo, né? Tudo que você precisa saber sobre o coronavírus, né? Sobre o Covid-19. E daí o cara pira a cabeça, porque cai a Bíblia em cima da cabeça dele. Ele não consegue, né? Quando ele começa a ler a bula do remédio, no fim da página ele já esqueceu o que estava no começo. Aí de repente a sociedade diz assim, ó, você tem que saber tudo isso. E aí o cara não dá conta, né? Ele fudeu, né? Ele não, exatamente, passa reto a informação, ele não assimila e vira um fantasma devorador dentro dele, né? O budismo tem um termo, não é isso, né? Mas o termo é bom porque se chama os fantasmas famintos, né? Então essa informação demais vira um fantasma faminto dentro dele, né? Que começa a devorar ele por dentro, né? É bem isso mesmo, né? Tava pensando, por exemplo, você falou de informação demais, tudo viraliza, né? Hoje em dia com a internet, o acesso fácil às coisas, né? Qualquer assunto, né? Assunto de cultura pop, você abre lá, você tem trilhões de canais falando de um determinado assunto, fazendo lista de 10 melhores não sei o que lá, e assista não sei o que, e até agora, né, nesse momento, por exemplo, você abre, sei lá, o YouTube, tem lá 10 filmes para você assistir na quarentena, que fala sobre isso, né? Aí, por exemplo, você abre o Netflix, tem lá, agora tem o top 10, né, do esquema lá no Netflix, lá, que é o top não sei o que do Brasil, top não sei o que lá, que acho que é dos mais assistidos. Então, os mais assistidos, se você for ver lá, são filmes tipo de epidemia e coisas assim, que a galera tá na vibe, né? Então, esses meios sociais, de redes, assim, tipo de social mesmo, assim, vamos dizer assim, de redes sociais, né, vamos dizer assim, tipo, sem citar o nome, colocando tudo num pacote só, eu acho que ela acaba aumentando esse lance de você bombardear a informação na galera e muita gente, que o Anderson falou, não está preparado para receber tanta informação. Eu vejo isso por alunos que vêm fazer aula comigo de guitarra, por exemplo. Tem aluno que vem que, eu estudei um pouco pela internet. Aí a pessoa viu tanta coisa que ela não viu nada. Porque ela não sabe, por exemplo, beleza, você viu, tô vendo isso, aquilo, aí você fala, beleza, toca escala maior, que é alguma coisa básica, assim, para tocar no braço da guitarra. Sabe? Ou então, tipo assim, eu gosto de tal coisa, beleza, que música você gosta? Não sei, sabe? Então, a pessoa não está preparada para tanta informação, né? Tudo muito rápido, né, acontecendo. Eu acho que nesse momento e isso é uma aliada, tipo, a informação é uma aliada, obviamente, mas também pode ser um grande vilão, né? Assim.
Como já diria o Ryan. Né? Mas e aí, O que você acha aí? O que vocês estão fazendo aí para passar o tempo? Para não ficar louco? Vocês dois estão em casa também. Vocês estão trabalhando só em Sim, casa. trabalho remoto. Uhum. Na realidade, eu tenho diabetes e aí lá no CAPS a gente suspendeu todos os atendimentos, né, dos pacientes. Uhum. E aí como eu teria que ficar em casa, eu me disponibilizei também de fazer atendimento, né, via internet para quem precisar, para os meus pacientes já que estão precisando, né? Amanhã parece que sai um decreto aí do Ministério, do Governo Federal, sobre a questão da saúde mental nesse período agora. Então a gente não tem muita indicação do Governo Federal ainda sobre isso, mas a gente vai fazendo assim, né? Um pouco de nada. Eu não tenho problema nenhum em não fazer nada, já falei isso. Né? Então, eu até bem resolvida. Bem. Inclusive, assim, até estava lembrando de uma viagem que eu fiz e eu me vi assim, sozinha, primeira viagem internacional, sozinha num país que não falava a minha língua. E eu passava assim, teve dias assim que eu passei 2, 3 dias sem falar com ninguém. Em português, então, muito pior. Né? Então, mas eu curti aquilo, gente. Porque é isso que eu digo. Todo mundo é maluco do seu jeito, né? Então, eu achava, pra mim foi muito libertador isso. De eu entrar em contato, mas não pode sentar aqui na calçada para comer o sanduíche. Por que eu não posso? Eu posso. Eu acho que acabou me dando uma liberdade e um conhecimento de mim mesma, um amadurecimento, que foi muito bacana. Eu pude olhar para mim e ver que muitas coisas que a gente ouvia desde criança, a menina senta assim, não pode mascar de boca aberta, sei lá, não pode tirar tatu da frente dos outros. E de repente eu me vi numa situação que ninguém me conhecia mesmo, então eu podia fazer o que eu quisesse. E aí é a grande liberdade, quando te dá toda a liberdade do mundo, o que você faz com ela? Né? Quem é você nessa história? Então foi bem bacana. Então hoje aqui a gente está no 4º dia de confinamento, muito calmo e tranquilo, né? Mas então aí faz uma coisinha aqui, outra ali, vai, cada um fica num cantinho, daqui a pouco tá tudo junto para assistir um filme, uma série, tranquilo. Pra mim tá tranquilo. Eu não tenho problema em não sair de casa. Eu gosto de ficar em casa e eu como estou fazendo teletrabalho, né, ou home office, né, então na realidade assim, eu já havia trabalhado em outras ocasiões em casa, né, antes de eu assumir o concurso do Estado eu trabalhei 7 anos em casa, então para mim não é um problema manter a disciplina de trabalho e tal. O que me dá mais liberdade é que de repente eu posso de madrugada, tá sem sono, eu preciso resolver uma parada ali. Aí você vai lá e resolve, né? Só que eu percebo pelo grupo de trabalho que, por exemplo, porque eu pertenço à Secretaria de Estado da Educação, então os grupos são de todo o Estado. E hoje, em especial, à tarde, que foi o segundo, na realidade começou na sexta, em muitos lugares, inclusive aqui, só que eu acho que o pessoal demorou para tomar pé. E aí hoje foi uma avalanche de WhatsApp, é impressionante, as pessoas mandando assim que você não tinha tempo de ler, já tinha mais 30 mensagens, literalmente, quando você chegava, já tinha mais 4 grupos falando, tudo ao mesmo tempo, aí começa a desencontrar as informações. Então eu acho que algumas pessoas ainda estão um pouco eufóricas
em relação a isso de trabalhar em casa, né? Na realidade, para mim é simplesmente, eu troquei meu escritório da mesa do núcleo para cá. Não tem maiores consequências, né? Tendo a ferramenta de trabalho, onde eu tiver, eu vou trabalhar. Isso não tem problema. Mas eu percebo que muitas pessoas nos grupos estavam extremamente eufóricos, assim, sabe? Então, mandando informação, aí manda atualização do coronavírus, o que nós vamos fazer? Então, assim, um pergunta, parece lá o Madagascar, lá, né, aqueles... Sim. Lá os lêmures, né? Que daí o cara começava a falar um troço, falava todo mundo junto, sabe? Então pergunta assim, tá, e como conduzir tal coisa? Aí já vinha uma fila assim, como conduzir, o que fazer, e agora? Vamos morrer todos, sabe? Então o pessoal entra um pouco em pânico, assim. E na verdade é um processo normal, gente. Graças a Deus nós temos tecnologia. Eu fiz um podcast essa semana relacionado à área espiritual, né? O que o coronavírus e a era de Aquário aí, com alguns apontamentos a respeito, não vou prolongar, mas eu vejo que a gente chegou num ponto em que a tecnologia permite, veja, nós estamos falando normalmente como a gente estaria fazendo se estivéssemos gravando no mesmo lugar, né? Então, graças a Deus, hoje, se essa epidemia fosse 10 anos atrás, ia estar muito pior. Porque a internet era pior, não tinha Netflix, não tinha Amazon Prime, né? As pessoas iam estar fazendo desenho com feijãozinho no papel para tentar passar o tempo, né? Mas tem um agravante aí que eu acredito que a gente aqui, nós, esse grupo aqui, a gente está numa situação privilegiada, né? Tem muita gente, com certeza, assim, de profissionais autônomos que não sabe o que vão fazer porque não tem da onde tirar dinheiro. Então, além de todo esse bombardeio da doença, pandemia, vai ficar todo mundo, vai morrer metade do mundo, tem da onde que eu vou tirar dinheiro para comer. Hoje eu vi uma notícia que nos grandes centros, em comunidades mais carentes, está dando maior quebra-pau, porque o povo está em casa, nervoso, porque não está trabalhando, está todo mundo junto, que não é acostumado a ficar o dia inteiro junto todo mundo, né? E aí está dando maior quebra-pau, o povo está Repete, porque passou uma moto lá acho que é no Ryan. Não, assim, disso das pessoas estarem juntas, nervosas, ansiosas, não sabem como que vão sobreviver, e tá todo mundo se pegando no pau. Então a gente também tem a questão tem muita gente que não tem o acesso à internet assim, né, mais fácil, custa dinheiro, a mais do que se eu tiver que optar entre comprar comida e pagar o Wi-Fi, é lógico, né, que vai ter que comprar comida. Então, me preocupa muito mais do que o vírus a pandemia da crise econômica, né, que a recessão que vem depois, né? Vai vir, o caos social, né? Vai vir. Né? Exatamente. Isso é verdade, você falou uma verdade, porque a gente está numa situação, a gente aqui está numa situação privilegiada, a gente consegue fazer isso, muita gente, né? Vamos ver o que vai ser depois, né? Assim. E mesmo a gente aqui, né? Nós aqui, dando exemplo, eu e o Anderson, que somos funcionários públicos, pode chegar ao ponto dos governos, da prefeitura, não ter dinheiro para pagar os próprios funcionários. Sim. Então, essas coisas preocupam bastante, né? Porque aí é sobrevivência mesmo. É verdade. E é engraçado também o lance que tem pessoas, né, que eu conheço no meu ciclo social próximo, tem gente que não sabe fazer outra coisa que não seja trabalhar, né, cara? Tem gente que, tipo assim, não consegue sentar para assistir um filme, não consegue sentar para ler um livro, não consegue aproveitar nada, assim, né? A pessoa só sabe trabalhar, então quando tira isso dela, ela fica, tipo assim, parece que tá o tempo todo agitada, quer sair para fazer alguma coisa. Parece que ficar parado, sentado, assistindo alguma coisa tá errado, né? Não é certo fazer isso, né? Sim,
O meu pai tem um pouco disso quando a gente tá de férias. É que a gente não tá de férias, né? No momento, né? A gente tá num momento diferente. Mas quando a gente tá de férias, que eu vou, sei lá, vou num lugar que tá o meu pai de férias lá, que é pra curtir e tal, ele tem horário pra almoçar, ele tem horário pra acordar, tem que ser naquele horário, senão, é meio-dia já, tem que almoçar, é tal hora, tem que fazer tal coisa. E dá a impressão que a pessoa tem que ter aquela rotina, né? Não discordando que a gente não tem que ter uma rotina, como você estava falando, é importante, né? Mas se você está de férias, é um momento que você pode aproveitar, não distanciar um pouco, né? Tipo, sair um pouquinho daquela rotina para depois você voltar, que você vive o relaxar, né? Exatamente, né? E aí, final de semana, né? E aí entra na discussão do ócio criativo, né? Então você dar um tempo também. Você sabe que já tem aí uns 20 anos, nossa, que eu fui parar num mosteiro franciscano e fiquei perto de uns 10 dias lá. E daí, assim, o lugar era... Eles fazem voto de silêncio lá. E daí, assim, os 3 primeiros dias foram pavorosos. Porque daí você tem o teu cérebro continua acelerado, sabe? Então a tua cabeça fica 1000. E aí você vê todo mundo quieto ali, fala, pô, ninguém vai falar bosta nenhuma, que merda, né? E daí você tem que descobrir o que fazer com esse silêncio. Então você eu pelo menos levei 3 dias até a cabeça parar com essa aceleração. Depois eu levei mais uns 3 dias para utilizar isso de forma útil, né? Aí quando eu descobri já estava na hora de voltar. Então na realidade eu acho que as pessoas vão entender melhor o teletrabalho, o isolamento, à medida que ele se estender um pouco, né? Eu acho que agora é um primeiro momento de pânico, mas a hora que as pessoas perceberem que podem ser produtivos fora do escritório, mas nas suas casas, eu acho que vai dar uma acalmada. Deixa eu fazer uma pergunta, porque vocês dois trabalham dando aula para o público, né? Como é que está sendo para vocês esse período, né? Todos os alunos estão mantendo as aulas regulares? Ou teve aluno que falou, não, nesse período eu não vou fazer aula? Cara, posso falar primeiro? Vai lá. Acho que o meu vai ser mais rápido. Mas os alunos de guitarra decidiram manter. Então eu estou com eles ainda trabalhando online. A maioria do violão não quis falar assim, vou esperar para ver, depois a gente repõe, né? Eu fiz essa proposta para eles e eles toparam. Mas a galera da guitarra topou. E essa está sendo a primeira semana de aula, né? Então está sendo uma experiência nova aí, tanto para mim quanto para eles, mas está funcionando legal. Tá sendo bem interessante. É uma dinâmica diferente, né? Que você está ali com a pessoa, né, de frente com ela e tal, tá tendo ideia, mas está funcionando bem, estão aceitando legal também, eu achei. Então, para mim, também é uma experiência nova, assim, eu já fiz aula online e eu nunca dei aula online, assim, eu já preparei a aula, já mandei, gravei e mandei para o aluno, mas ao vivo, assim, live, conferência, assim, não. Mas é diferente para mim, tá sendo novidade. Mas nos dias que eu dei aula, assim, eu achei interessante. Eu até falei isso para a Bruna, que eu tive que... Tinha alunos que eu não precisava preparar a aula antes, né? Porque eu já sabia como é que tinha as anotações, eu já chegava, né? E grande parte dos alunos agora eu tive que preparar a aula para mim dar aula. Porque daí até para mim isso foi uma coisa, tipo, que, eu preciso começar a rever essas coisas, assim, para melhorar meu trabalho, vamos dizer assim. Mas aqui na escola, a gente teve, assim, grande parte dos alunos aderiu, né? A esposa do Rael trabalha com a gente, então ele pode ter esse feedback também ali já real. Mas teve muitos alunos que não quiseram.
principalmente crianças, algumas crianças que não quiseram, assim, o pai achou melhor esperar um pouco, e alunos bem mais velhos que não têm, às vezes, muita paciência para estar ali, que tem um pensamento um pouco diferente. Só que, assim, a grande maioria... É que, só cortando rápido, só para não esquecer, é que eu acho que tem gente que gosta muito dessa atividade pelo fato de sair de casa também, né? Tipo, o cara tem aquele lance, tipo assim, hoje eu vou sair de casa para fazer minha aula e tal, vou ficar um tempo fora, né? Aí o cara às vezes fala assim, vou fazer aula em casa? Não, nem vou fazer então, né? Deixa quieto. E talvez... Eu acho que é isso. E talvez os alunos de guitarra também tenham mais facilidade, porque, queira ou não, com perdão da expressão, é tudo punheteiro, né? Então os caras ficam na frente do computador ali, porque daí, vou tirar o solo do Slash. E daí já abre um vídeo no YouTube, então de alguma forma já está um pouco mais acostumado com a tecnologia da aula online, né? Ele caça lá, vou ver se tem a lição ali, vou tirar a Roxane do The Police, então ele pega lá, Roxane Guitar Lesson, né? E daí ele acaba pegando, então acho que por isso que para guitarra acaba, e talvez o baixo também, os elétricos, né? Acaba sendo mais fácil essa transição entre pessoal e online. Faz sentido. É que eu acho que a guitarra também foi um dos primeiros instrumentos a terem mais, vamos dizer assim, mais opções de aulas online. Já tinha muito guitarrista, tinha muitas videoaulas de guitarra, muita coisa assim, que depois foi vindo, tipo, outros instrumentos, assim. Eu acho que a guitarra sempre foi bem popular nesse sentido, assim. Eu lembro que tinha VHS de videoaula na época que eu comecei a tocar, que a galera ficava louca pra pegar lá e fazer aquelas aulas, assim, sabe? Tem até uns caras que falam, meu grande professor foi o músico tal, daí ele mostra a fitinha, assim, porque ele fez aula pelo VHS, assim. Mas, assim, os meus alunos particulares, assim, meus alunos, quase todos aderiram, assim, à aula. Agora, da escola no geral, a gente teve mais ou menos, né, que eu estava falando para vocês, assim. Mas tem muita gente que eu falei, que tem essa coisa, eu concordo com o Ryan, acho que a gente prefere esse contato de sair, de ter aquela atividade diferente, né? E tem gente que, na real, acha que não vai funcionar. Porque EAD sempre foi um negócio muito mal falado, né? Tipo, principalmente, eu fiz pedagogia, né? E na pedagogia, o pessoal já falava, onde já se viu, pedagogia, EAD, e não sei o quê. E na realidade, eu acho que tudo que você faz que é EAD, assim, vamos dizer assim, o aluno tem que se propor a estudar. O aluno tem que se disciplinar. E é difícil, se você não tem disciplina, realmente você empurra com a barriga o negócio e vai. Então, acho que é esse que é o fator maior. Se você vai num lugar, dá a impressão de que você tem mais... sei lá, você se obriga a fazer. E quando você está em casa, a grande chance de você procrastinar é grande, né? Você, vou estudar guitarra, de repente você liga a TV, não vou ver TV, aí você pega o celular, aí você, né? Então, a questão do ambiente, né? Cria tudo. É diferente, tipo, você acordar às 5 horas da manhã para ir na academia, ou você acordar às 5 horas da manhã na tua casa para fazer um exercício, né, cara? Pois mas aí eu posso fazer isso é disciplina, né? Disciplina. Mas eu posso fazer uma defesa do EAD nesse sentido, usando o que você comentou? Veja que você mesmo, como professor, né? Tudo bem que eu fui seu aluno, então agora é o momento de xingar você, porque nas suas palavras eu acabei de descobrir que você nunca preparou uma aula para mim. Eu nunca preparei. Mas veja assim, você comentou agora há pouco que, assim, no geral, quando você dá aula presencial, você já tem um background que te permite, entrou o aluno na sala, eu vou fazer tal coisa. E agora, para o EAD, você está se forçando a melhorar a tua parte didática, né? Porque você percebeu que muda um pouco a dinâmica da aula. Então, sem desmerecer, mas veja que o EAD está forçando você a melhorar o teu trabalho como professor,
quando na realidade todo mundo tem uma ideia ao contrário. O professor do EAD é desleixado. E você acabou de dar o depoimento que é o contrário. Eu quando vou dar aula EAD, eu preparo a aula melhor. Né? Sim, mas foi o que eu falei, tipo, a grande parte da pedagogia, né, dos pedagogos que estudam presencial, principalmente aqui da Unespar, tem essa visão de que EAD é uma coisa menor, entendeu? Então por isso que eu tô falando. É para preguiçoso. Eu tô defendendo o EAD. Não sei se você entendeu, mas eu estou defendendo o EAD. Não, mas justamente eu estou pegando e frisando o que você falou. Que na realidade o EAD acaba obrigando o professor a se preparar melhor. Eu, como já tenho um canal lá com os meus podcasts e aulas e tudo mais já faz tempo, por exemplo, eu preparo todo o roteiro do programa, eu preparo antes. Né? Muitas vezes eu já tenho quase toda a matéria escrita e sobra muito pouco de improviso, porque eu concentro melhor a ideia. Porque senão você acaba divagando. Mas quando eu tenho que fazer o podcast, eu já deixo tudo preparado. Então, na realidade, o professor se prepara melhor e acha que você levantou um outro aspecto. O aluno do EAD acaba tendo que ter disciplina, ele acaba desenvolvendo a disciplina para enfrentar o EAD, ou simplesmente vai ser só entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, na realidade, o EAD obriga você a retomar alguns valores que muitas vezes no presencial você já não tem. Às vezes no presencial você tem o hábito de ir na aula, mas não tem a disciplina para assistir efetivamente a aula. Você só está lá lustrando cadeira. E aqui no EAD é eu e você, se eu não prestar atenção, quem perde sou eu. Sim. Né? É verdade, não, com certeza. E a disciplina para tudo, né? Você vai ter que ter na vida, né? Tipo assim, se você quer fazer alguma coisa, você tem que ter uma certa disciplina, assim, dentro do limite de cada um, obviamente, né? Assim, tem gente que é super disciplinado e regrado, né? Tem gente que tem a disciplina ali, mas é um pouco mais livre, assim, sabe? Só pra gente ir indo para um caminho final aí, e assim, pensando... E o que a gente pode fazer de atividades em casa? O Ryan falou ali de fazer exercício e tal. Cara, eu tô fazendo exercício em casa, você acredita? Com o Bruno. Tipo, é verdade. A gente tem um tapete lá, a gente farra no chão, vai lá e bola as atividades, faz. Eu faço primeiro, daí ela faz a parte dela e a gente vai indo fazendo. Porque como não dá pra ir na academia... e eu tenho esse costume de tentar ir, sabe, assim, certinho, daí eu tento fazer isso. Além de, tipo assim, prepara as aulas, aí você vai lá dar sua aula, aí você tem um tempo, né, porque como a escola não tá abrindo, então eu não fico o tempo todo na escola, a não ser que eu tenha que ficar, hoje eu fiquei a parte da manhã aqui na escola. Então, a parte da tarde, eu não fiquei a tarde toda, só fiquei no horário que eu tinha que dar aula, aí meu aluno acabou desmarcando e tal. Então, assim, a escola não tá aberta, mas a gente tá por aqui, né? Então, aquele tempinho que eu fiquei meio, tem um tempinho aqui, eu fui lá, joguei um videogame, sabe? Então, rola umas coisas assim, você consegue ter tempos, né, pra você fazer coisas que você não faria se você tivesse lá que ficar o tempo todo lá no seu trabalho, cumprindo aquele horário, né? Tal hora abre, tal hora fecha, né? E você vai ter que fazer... eu tô fazendo falando de mim, eu tô fazendo essas coisas, né? Tipo, sei lá, tomando tererê, compondo. Eu tô compondo bastante, eu gosto de compor, então eu gravei bastante coisa, solo, assim, com o projeto que eu tô fazendo lá, e eu vou editar tudo isso depois num tempo, assim, mas eu tenho feito essas coisas, assim, pra mim, fora do trabalho, né, pra mim me manter ativo, fazendo coisas, né? Porque eu ficava aqui, das 9 ao meio-dia. Quando eu não dava aula, eu ficava atendendo lá na frente. Desse período das 9 ao meio-dia, eu ficava estudando, ficava fazendo coisas. Só que eu não produzia muitas coisas que eu queria fazer, né? Então, tá servindo para fazer algumas coisas assim, umas atividades que eu imagino, tipo assim, que eu não imaginaria que eu tivesse tempo para estar fazendo, assim, sei lá. E vocês? Legal. Vai lá, Ryan.
Cara, eu tô fazendo 3 coisas que eu mais gosto de fazer. Tocar, ler e jogar videogame. O dia inteiro fazendo isso aí, cara. É fora as atividades que a gente tem que fazer de casa, né? Tipo, lavar louça, limpar o chão, Mas isso daí a gente cachorro. É normal, né? Você faz normal. Mas tô fazendo mais... tô fazendo mais tempo essas outras coisas, né? Tipo, eu tô lendo muito mais do que eu lia antes, tô tocando muito mais do que eu tocava antes. Tô assistindo bem mais coisas também. Então, realmente, pra mim, esse período em casa realmente não tá sendo um problema. Tá sendo bem prazeroso, na verdade. Sim. A Giovana acha a mesma coisa? Oi? A Giovana acha a mesma coisa? Acha, bicho, ela tá adorando. Tá assistindo série ali agora, na verdade. Tá. Essas coisas de tocar mais também, pra quem fica ouvindo sem querer ouvir, vocês dão licença aqui, eu que não toco nada, né? Pô, às vezes enche também. Esse problema de tocar aí, cara, eu deixo uma guitarra desligada, eu toco com a guitarra desligada em casa. Não dá ideia. Isso é normal, chegar em casa à noite, vamos assistir TV? Vamos. Daí você bota lá um filme pra assistir, ou fica a guitarra no braço, mas com ela sem ligar, né? Com ela desligada. Pois é, por quê? Por quê? Por que você não faz isso, Anderson? Não, é que tem dia que você quer tocar, mas assim, pra não atrapalhar, né, e tal. Mas aí vocês, o que vocês estão fazendo, vocês dois aí? Além de trabalhar e de outras coisas. Tem gente que podia aproveitar para tocar o ukulele, né? Para aprender. Então, você tá menos? Né? Fica a dica. Hashtag fica a dica. Mas eu acho que a primeira coisa, assim, para quem fica em casa, é desenvolver uma disciplina, né? Arrumar agenda. Então, assim, porque o que mata mesmo é isso. Às vezes é muito fácil você se distrair, né? Você vai para pegar a chave do carro em cima da mesa, daí você ouve uma coisa no jornal, aí você para, assiste o jornal, aí, vou tomar um café, e a chave do carro continua lá. Então, de repente, você desenvolver uma rotina, não precisa ser a mesma rotina do escritório, né? Das 8 ao meio-dia. Como você falou, de repente você pode dizer, não, vou acordar mais devagar, eu nunca tomo café da manhã, então agora que eu tenho tempo eu vou tomar um café de manhã e vou começar um pouquinho depois. E eu acho que se você desenvolve essa disciplina, você acaba sendo até mais produtivo, né? Porque você acaba tendo menos distração, né? Eu, por exemplo, que trabalho numa repartição pública, telefone tocando, gente abrindo a porta, gente fechando a porta. E daí, quando você está em casa, isso some, né? Então, às vezes aparece, né? Cachorro, véia louca, né? Aí vem tudo. Mas assim, você pode... Véia louca é minha mãe, tá? Pra quem não sabe. Ela tá aí, Yara? Tá aqui, tá de isolamento aqui. Veio de Curitiba, vai ter que ficar aqui agora. Então, a gente guardou ela lá, tá lá trancada na sala agora, para não interromper. E daí a gente, mas eu acho assim, eu pelo menos tenho feito isso, né? Eu tenho dado a atenção do trabalho. Como nós funcionamos, como é um órgão público, eu tenho que mais ou menos manter o horário ali do núcleo, né? Então eu tenho que estar o tempo inteiro olhando o WhatsApp, o tempo inteiro acompanhando o e-mail, né? Eu escuto um plim, eu deixo o computador com volume alto, eu escuto um plim, eu ver o que é, porque pode ser alguma coisa que está chamando atenção, né? Mas eu também percebo que eu consigo efetivamente diminuir. A gente tem lá, a gente trabalha muito com protocolo, então eu estou conseguindo diminuir a lista. E às vezes você, e até citando do trabalho em casa, né, fora o trabalho, que foi o que você perguntou, isso por um lado, né, eu acabo tendo tempo de diminuir aquela fila, mas ao mesmo tempo assim, eu vou parar que eu vou comer alguma coisa. De repente, eu vou dar uma parada para alongar, coisa que no trabalho você não tem tempo, né? As empresas brasileiras ainda não têm essa disciplina, né? Então você acaba descobrindo como contornar essas situações, né?
E o maior inimigo é a procrastinação. Então você tem que cuidar também para não virar aqueles acumulador que só vai juntando lixo dentro de casa. Ou agora, né, não é porque está com o Covid-19 que você não vai descer o lixo, né? Então também é um tempo para você botar essa ordem aí na casa. E até lembrando que muitas vezes a casa reflete o teu interior. Então quando você tem uma cabeça bagunçada, a casa está bagunçada, né? Então precisa ter uma... eu acho que você tem que ter isso, né? E eu sou um adepto fervoroso, que eu acho que a gente tem que acabar com a administração, aquele Fordismo, né? Piso de fábrica, que apita você entra, apita você sai, né? Eu acho que isso, num contexto geral, vai ser muito bom para o ser humano, porque eu acho que as pessoas e as empresas vão acabar olhando com mais carinho o home office. Sim, né? Até de repente você pode descobrir que talvez até você não precise da escola física uma hora. Sim, né? De repente você tem um puta aluguel com sala, com luz, com toda uma despesa, que de repente, se você for pôr na ponta do lápis, dando aula online, você gasta menos e ganha do mesmo jeito. Né? E acho que as empresas vão acabar descobrindo isso, né? Que muitos trabalhos administrativos podem ser feitos remotamente. É verdade, com certeza. Né? E aí, galera? A Vivian quer falar algumas palavras finais? Palavras finais, descanse em paz. Não, eu concordo com tudo que vocês falaram aí. Para mim é muito difícil eu ter disciplina, isso eu sei que é a minha falha, a minha dificuldade é ter disciplina. Eu tenho um quadro que me prejudica muito, que é déficit de atenção, então eu sou dessas que vai procurar a chave, daí já vê que está sem sapato, e aí vai, e não consegue manter muito foco. Mas é importante a gente saber ir desligando aos poucos de um determinado modelo, né, de trabalho para tentar se adaptar a isso, né? O Darwin falava, né, que a criatura mais forte é aquele que é mais adaptável, né? Então a gente tem que saber exatamente, porque nada é garantido na nossa vida, né? A gente tem que ter esse desprendimento mais, desapego das coisas. Então acredito que, assim como num período de férias, que nem você estava falando que foi lá para o mosteiro, que demorou para se adaptar, você leva uma semana para você desligar do trabalho, de tudo, da rotina, para você entrar de férias. Então, teus 30 dias de férias já são menores porque você leva mais tempo para desligar. Então, eu acredito que essa semana ainda é uma adaptação a esse novo modelo. E a gente tem que buscar ter horário de trabalhar, sim, manter, né? Não é como você disse, não é férias, né? Não é para passear, ou como nossos vizinhos universitários aqui fazem churrasco com 20 pessoas, né? É você ter uma rotina de voltar mais para tua casa, para uma limpeza, para uma arrumação, jogar coisa fora, aquilo que a gente acaba não tendo tempo de fazer, e manter um horário também de tocar mais, ou fazer coisas que você gosta, né? Hobby. Se você tem mais gente em casa, por que não voltar para os velhos jogos de tabuleiro ou de carta? Uma coisa que a gente não faz mais, né? Para se distrair, estar junto e se distrair junto. Não é? É bacana isso também. Verdade. A gente retomar jogo de tabuleiro, né? Sei lá. Estar junto de alguma forma. E se você morar sozinho, sabe? Lembra de um amigo aí que faz tempo que você não conversa, manda mensagem, começa a conversar. Não é a Tina, hein? Agora é. Quieta.
Mas assim, tenta, né, voltar para hobbies, o que você gosta de fazer, o que te relaxa, o que é bacana, rever não, né? Recontatar pessoas que às vezes faz muito tempo que você não fala. Eu acho que isso que é o essencial, a gente ter o tempo de se voltar pra gente, pra casa, pras pessoas e assim a gente vai vendo como é que vai se comportar tudo isso. É isso. Isso aí. Viu? Tô trazendo o Marcelo. É o Pazuzu. Também. Né? Viu? Então, é isso aí, gente. Queria agradecer aqui a presença de todo mundo, a presença da Vivian. Obrigado pelas palavras. A gente tá cada um nas suas casas aí, gravando esse podcast especial. E vamos continuar gravando, não sei até quando, desse jeito, até a situação se normalizar. Então, um grande abraço para todo mundo aí. Lavem as mãos, fiquem em casa, cuidem dos velhinhos, né? Vocês dois não saem de casa, vocês são mais velhos que a gente, né? Tomar no cu! É isso aí, né? Um abraço para vocês. Só para situar, só para dizer, sendo mais velho, a gente tem mais anticorpos também, tá, mané? Não tem nada. Ih, travou tudo ali. Travou. Mas é isso aí, né? Encerramos então, né? Encerramos. Vamos encerrando. Quer falar alguma coisa, Ré? Não, só isso aí, cara. Só agradecer a audiência e um abraço pra todo mundo que tá escutando a gente. Ótimo. Então, vamos encerrando, né, por aqui. E vamos ver o que vai dar, né? Eu vou passar eu fiz um print de tela aqui pra gente jogar lá no Instagram. Massa. Né? E vamos lá. Vamos que vamos. Então vamos encerrando, né? O Marcelo, a conexão ali se perdeu. Então, vamos ficando por aqui e voltamos em breve. Engraçado que a conexão dele caiu bem quando ele falou mal de vocês, né, Anderson? Tá vendo? Ó. Pensou do quê? Tá bom? Valeu. Um abraço, querido. Manda um beijo aí pra família. Até. Tchau, tchau.